E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química e você está na playlist aí do concurso Aprendiz de Marinheiro, concurso esse da Marinha. E hoje nós vamos falar exclusivamente de classificação periódica dos elementos. Se você chegou aqui por acaso, não se esqueça de se inscrever para não perder mais os próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos à nossa aula. Muitas foram as tentativas para organizar os elementos que haviam sido descobertos. Aí no nosso material escrito tem todo o histórico aí da evolução da organização da tabela periódica. Então você dá uma lida aí, baixa o material para você resolver as questões, para ler um pouco sobre a teoria. E aqui nós vamos falar realmente o que interessa para a prova do EAN. A tabela periódica ela é dividida em linhas e colunas, isso mesmo. Como se fosse uma tabelinha, eu tenho linhas e colunas. Nas colunas eu tenho o que a gente chama aí de grupo. Por exemplo, aqui eu tenho o grupo 1, o grupo 2... grupo 3, 4, 5, 6, 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. Então nós temos aí 18 colunas aí que são chamados aí de grupos. A gente pode também ver isso sobre a perspectiva das linhas. Então, eu tenho aqui a linha 1, a 2, a 3, 4, a 5, a 6 e a 7. Isso aqui se confunde com os níveis de energia, ou seja, as camadas. A gente sabe que as camadas são K, L, M, N, O, P, Q, certo? Aqui nada mais são que as camadas ou os níveis de energia. A tabela periódica ela foi organizada em ordem crescente de número atômico. A gente sabe que o número atômico é representado pela letra Z, que é a mesma coisa do número de prótons, e também do número de elétrons, isso no estado neutro. Então, sempre que tu for ler uma tabela periódica, tu vai ler o que? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ó, aqui, que é o hidrogênio, né? Ele tem número atômico 1, né? Aí você vem para cá, aqui é o hélio, 2. E aqui 3, 4, 5, 6, e aí vai. Então, é distribuída em ordem crescente de número atômico. Outro fato importante é que da tabela periódica foram retirados dois grupos aí, os lantanídeos e os actinídeos. Ambos são do grupo 3 ou do grupo 3B. Lembrando que a gente pode dividir também isso aqui em famílias. Deste lado que eu tenho a família 1A, 2A, aqui você dá esse salto aqui e vem aqui a 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Esse do A aqui são chamados elementos representativos. Esses daqui do meio aqui são chamados de elementos de transição. E este aqui são os elementos de transição interna. Então, de transição interna são dois grupos, os lantanídeos e os actinídeos. Outro fato importante, essa da galera daqui, elas terminam aí no subnível mais energético, o S. Essa da galera daqui termina no subnível mais energético P. E essa galera daqui sempre em D. E essa da galera daqui em F. Aqui nós temos uma tabela periódica que você pode até entrar no site aí para consultar. Ela está no endereço aí www.portable.com. Aqui é muito interessante. Então nós vimos que a tabela periódica ela é dividida em linhas e colunas, portanto, em grupos e períodos, ou chamados séries. Certo? Então nós temos aí 7 períodos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são as camadas ou os níveis de energia. A maior parte da tabela periódica ela é formada por metais. Então toda essa região aí são os metais. Onde ficou colorido são os metais. Ficou escuro aí são os não metais. É preciso que eu decore todos os metais? Não. Basta que você decore aí os não metais. Eu te garanto, se você decorando os não metais, você vai conseguir responder muitas questões, principalmente desse concurso do EAN. Geralmente ele pergunta assim, se esse elemento é um metal ou não metal.
Então decora os não metais que os outros vêm por tabela. Os não metais são os halogênios e os gases nobres, certo? Os halogênios são da família aí de 7A ou do grupo 17. Por que 7A? São elementos representativos. Você tem que decorar esta coluna aqui. Fluo, cloro, bromo, iodo e astato. Fique claro, brasileiros, iremos atacar. Então esta é a frasezinha que você vai decorar. Outro que são não metais são os gases nobres. Hélio, Nélio. Hélio e Nélio arrombaram, quebraram os xérigos de Ronaldo. Então, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Tá? Isso aqui nem precisa você decorar que nem cai tanto em prova. Esses são os gases nobres. Então, os gases nobres, mais os halogênios e mais esses aqui, são os não metais. Então, como é que eu faço para decorar essa galera aqui? Saiu no pau com o segurança e foi para o hospital. O hidrogênio também não é metal, certo? Então, saiu enxofre, no nitrogênio, pau, fósforo, com carbono, o oxigênio, segurança, selênio, e foi parar no hospital hidrogênio. Então, decorando os não metais, você consegue responder muitas questões. É preciso que você realmente decore isso aí. Então, aqui nós temos o primeiro grupo, ou família 1A, que são dos metais alcalinos. Mas por que o hidrogênio faz aqui? Você pode dizer que o hidrogênio é um metal alcalino? Não. O hidrogênio, na verdade, é um elemento sui generis. Ele não se enquadra em nenhum grupo, beleza? Então, o grupo aqui, o grupo 1, é dos metais alcalinos. Então, linac, robocesa, francês. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O grupo 2 é dos metais alcalinos terrosos. Bela Margarida casou com o senhor Barão. O berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, certo? É necessário que você decore os elementos de transição? Não, porque não cai tanto em prova. Os representativos é o que despenca em prova. Aqui é o grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. Aqui é chamado de calcogênios, esse grupo aqui do oxigênio. E o grupo do flúor é chamado de halogênios. Aqui você pode criar qualquer frase aqui. Para essa aqui eu ainda não criei nenhuma frase não, mas Brasil aluga garagem internacional de talho. Não sei se ficou legal isso. Você pode inventar uma frase para você decorar. Coisa sinistra gera sono em Pablo. Carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. Novo Papa assiste à subida do bispo. Isso aqui é frases ridículas que fazem você decorar. Aqui é a clássica, né? Os 7 porquinhos. Ou os 7 poloneses, tanto faz. Aqui, fique claro, brasileiros iremos atacar. Então, isso aí é necessário para você descobrir mais rápido, que às vezes a pergunta é fluo, é de qual família? Se tu já sabe decorado, por que tu vai fazer distribuição eletrônica? Nem precisa, já diz de cara de onde é. Questão do EAN são questões básicas que realmente pedem isso. Então, os metais é que tem a maior porcentagem da tabela periódica são dos metais. Os não metais são em pequena quantidade. E tem essa galera aqui que são os semimetais, que já nem mais utiliza esse termo aí, semimetais. Ele é metal ou ele é não metal. Essa galera aqui do número atômico 57 a 71 são os lantanídeos. Do 89 a 103 são os actinídeos. Lembrando que todos esses dois grupos aqui, eles pertencem à família grupo 3 ou 3B. Então 90% aqui, vamos dizer 70%, na verdade 75% por aí, da tabela periódica são dos metais. Aqui a gente pode também chamar aqui de 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. E aqui é interessante porque esses três grupos aqui é 8B, viu? E aqui é 1B e aqui é 2B, beleza? Então aqui é 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, que é dos gases nobres. Certo? Você pode usar essa terminologia ou simplesmente chamar de grupo. Geralmente, quando eu utilizo a distribuição eletrônica,
eu posso identificar a questão do grupo e do período que esse elemento se encontra. Por exemplo, essa galera aqui a gente sabe que são os períodos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, todo mundo desse grupo aqui, ele vai terminar em S1. Por que S1? Porque nos elementos representativos, essa galera aqui da coluna 1 e 2, eles sempre terminam em S. Só que aqui o elétron significa a família, certo? Então, família 1A. A galera desse outro grupo aqui, eles vão terminar sempre em S2, certo? A galera aqui da transição sempre vão terminar em D1, a galera do 3B aqui. A galera do 4B vai terminar sempre em D2. A galera do 5B vai terminar em D3. A galera do 6B vai terminar em D4. A galera do 7B vai terminar em D5. Só que a galera do 8B pode terminar tanto em D6, ou D7, ou D8. E a galera do 1B e do 2B termina em D9 e D10. Vamos ver isso aí na prática. Vamos ver um exemplo aí. Primeiro, vamos dar um exemplo de um representativo. Então, para ser representativo, o meu subnível mais energético tem que terminar em S ou o quê? Ou P. Beleza. Então, na última camada, eu tenho que apresentar o subnível mais energético S ou P. Um representativo. Beleza? Vamos dar um exemplo aí. O cálcio. O cálcio tem número atômico aí 20. Estou fazendo a distribuição eletrônica. Se você não se lembra, para você fazer a distribuição eletrônica é necessário utilizar um diagrama chamado diagrama de Linus-Pauling. Então você monta aí os 7 níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nível 1 tem um subnível, 2 subníveis, 3 subníveis, 4 subníveis, aqui repete, aqui SPD e aqui SP. O subnível S suporta no máximo 2 elétrons, o P suporta no máximo 6 elétrons, o D 10 elétrons e o F 14 elétrons. Aí você vai utilizar a técnica da diagonal, certo? Então vamos lá. Se eu for distribuir usando o diagrama de Linus-Pauling, então vai ficar aqui 1S2, 2S2, 2P6. Você tem que distribuir o número atômico, que é a mesma coisa do número de elétrons, isso no elemento no estado fundamental, você tem que distribuir aqui nos subníveis, tá? 1S2, 2S2, 2P6. Aqui já tem quanto? 10. Então vamos lá. 3S2, 3P6, 4S2. Então aqui deu 10 mais 10, 20. Certo? Então eu preenchi todos os subníveis e níveis. Qual é a última camada aqui? Camada de valência? É a camada 4. O subnível mais energético da camada 4 é justamente o S2. Se eu terminei S2, eu sou do grupo quê? Grupo 2, certo? Aqui no representativo fica fácil você descobrir aqui. O elétron significa o grupo e o 4 significa o período. Então o cálcio, ele é da família 2A, ou grupo 2, e é do quarto período. Então, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Vamos pegar um aqui do ferro, por exemplo. Vamos pegar o ferro. O número atômico do ferro é 26. Então, vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e agora vamos, já tem quantos aqui? 10, 20, né? Só que são 26. Então 3D10? Não, tá errado. Por que não é 10? Porque para completar os 26 eu tenho que colocar 6 aqui, certo? Então deu 26 certinho, 10, 20, 26. Então quando eu termino em D6, então ele é da família o quê? 8B. E ele é de qual período? Aí você tem que olhar para a última camada aqui. Ele é do quarto período e da família 8B. Certinho? Interessante, né? Agora, se terminar no subnível F, tá certo? Vai tratar aí de um elemento de transição interna. Então, se terminar em 4F1 ou 4F2, 4F3, tudo é da família
3B. Tanto 5F, 5F2, certo? A família 3B. Então veja o quanto é importante você saber distribuição eletrônica. Se você ainda está apanhando para distribuição eletrônica, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, de um vídeo sobre distribuição eletrônica que eu fiz. Então você dá uma assistida lá para aprender a fazer distribuição eletrônica. Mas só com essa dica que eu já dei aqui, você já consegue fazer distribuição eletrônica de qualquer coisa. Certo? Então você tem que estar em mente isso aqui. Para representativo, faça distribuição eletrônica. Terminou em S, ou ele é alcalino ou é alcalino terroso. Terminou em P, é dessa galera daqui, certo? Aí os elétrons é a família e a camada é o período. Bem tranquilo. Então você tem que saber o seguinte, a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico, diferente do que propunha outros modelos anteriores ao atual. Vamos ver umas questões dos concursos anteriores aí do concurso da Marinha. Os elementos químicos carbono, ferro e nitrogênio estão localizados em qual família e período? Então aqui, nessa prova aqui, ele deu a tabela periódica. Mas se ele não der a tabela periódica, ele vai dar para ti um número atômico. Ou não, né? Ou às vezes ele quer que você tenha decorado mesmo, infelizmente. Então, aqui ele deu a tabela periódica. Então, qual é o número atômico do carbono? É 6. Você fazendo a distribuição eletrônica. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p o quê? 6? Não, tá errado. 2. Porque tem que dar 6 aqui em cima. Eu te pergunto aqui, quantos elétrons tem aqui na última camada? 4. Então, ele é da família 4A ou do grupo 14. E é de qual período? O período é só tu olhar para a última camada. A última camada aqui é 2. Então, é do segundo período. Então, aqui tu já acha a resposta aqui de cara, né? 14 do segundo período, porque ele quer a família e ele quer o período respectivamente. Então, é 14 e segundo período. O ferro. O ferro nós já fizemos a distribuição eletrônica. Ele é do grupo 8B, isso se eu utilizar essa nomenclatura, mas se eu não utilizar essa nomenclatura, eu posso também chamar a nomenclatura de grupo 8, e o outro é o nitrogênio. O nitrogênio, você bastava consultar na tabela periódica, e o número atômico 7, é só fazer a distribuição eletrônica. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p quanto? P6, se são 7 já tem 4, basta que você coloque um 3 aqui, certo? Então é do segundo período e da família, quantos elétrons tem na última camada? 5. Da família 5A, ou também chamado de grupo 15. Então é do grupo 15 e do segundo período. Então é mesmo a letra C de coração. De acordo com a tabela periódica dos elementos químicos, assinale a opção correta. Hidrogênio é um metal alcalino, pessoal? O hidrogênio está bem que assim, no primeiro grupo aqui. No entanto, ele não é considerado metal, ele é um não metal. Então a letra B está errada. Hidrogênio é um gás nobre? Não, tem nada a ver. O alumínio é um metal alcalino? Não. Quais são os metais alcalinos? Li, NaC, Robô, César, francês. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então não tem nada a ver aqui também. O oxigênio é um elemento de transição? Não. O oxigênio, ele termina com o subnível P, né? E, portanto, ele é um elemento representativo. O número atômico dele é 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então ele é do terceiro período e da família 6A ou grupo 16. Certo? Se terminou em P, o subnível mais energético da última camada é P. Então logo ele é um elemento representativo. Macete. Se o subnível mais energético é S ou P da última camada, olha só, da última camada, ele é um elemento representativo. Se o subnível mais energético é D da penúltima camada, viu? Da penúltima camada, o elemento ele é de transição. E se o subnível mais energético é F da antepenúltima camada,
Aí ele é de transição interna. Tem isso no material, bem tranquilo, estudem aí, que vocês vão arrebentar nessa prova. Na tabela periódica estão organizados os elementos químicos. Assinale a opção que apresenta o grupo com maior quantidade de elementos químicos de acordo com as suas propriedades físicas. Porra, quase 70 e tantos % de metal. Então, letra E já é o teu gabarito. São os metais que proliferam aí na tabela periódica. Assinale a opção que apresenta somente exemplos de elementos químicos classificados como metais. Aqui é o grande pulo. Tu te lembra que eu mandei tu decorar os não metais? Pois é, são quem? Os halogênios, os gases nobres e os outros. Quais são os outros? Os halogênios é flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Gases nobres: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Fique claro, brasileiros iremos atacar. Hélio e Nélio arrombaram, quebraram o cérebro de Ronaldo. E o outro saiu no pau com o segurança e depois foi para o hospital. Enxofre, nitrogênio, fósforo, carbono, selênio e hidrogênio não são metais. Então vamos para cá. Vamos marcar logo os que não são metais aqui. Ó, cloro, já descarta a letra B. A letra C. Flúor, fique claro, né? Sai daqui. Iodo, sai. Hélio é um gás nobre. Pronto, só sobrou a letra A de amor. Essa é o gabarito, viu? Você decorando essa bagaça aqui, com certeza você vai acertar muitas questões disso daí. Assinale a opção na qual todos os elementos relacionados são metais. De novo, vamos procurar os não metais. Hidrogênio, então já descarta isso aqui. Nitrogênio, já descarta essa outra aqui. Argônio é um gás nobre, já descarta isso aqui. Flúor, fique claro, então é a letra sódio, prata e cálcio. Letra D de doido. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo. Considere a posição dos elementos hipotéticos na tabela periódica abaixo. Assinale a opção que contém elementos não metais. Não metais. Essa galera aqui, ó. Tem aqui. Tem B, tem C, tem H e tem J. Então C e J tá aqui. São gases nobres, né? Então letra B de bola. Pronto, pessoal. Isso aqui é o que vai cair na prova, isso aqui. Não tem nada de diferente disso aqui. Tá? Resolva mais questões. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreve no nosso canal e até a próxima videoaula, galera. Falou!